E aí, rapaziada, tudo certo? Seguinte, essa semana, esse fim de semana, tivemos a 11ª rodada do Brasileirão Série A 2024, 10 jogos por várias regiões do país. Eu vou abordar aqui nesse vídeo mais especificamente sobre 4 desses 10 jogos. Eu assisti, na verdade, 3, mas eu queria falar também do Grenal, que eu não consegui assistir, mas eu vou tentar dar uma pincelada porque foi algo importante, certo? Então, além do Grenal, tivemos também Vasco e São Paulo, Fla-Flu, né, que no caso foi com o mando do Fluminense, Fluminense e Flamengo, e Palmeiras e Juventude. Foram esses os 3 jogos que eu consegui realmente acompanhar com mais afinco, mas dei uma pesquisada também sobre o Grenal e acho que valeria a pena trazer um pouco sobre o clássico gaúcho, certo? Então, indo por ordem cronológica, começamos exatamente por aí. Jogo no Couto Pereira, com mando do Grêmio. O Grêmio Tanto o Grêmio quanto o Inter ainda não têm os seus estádios disponíveis por conta do desastre no Rio Grande do Sul, né, o desastre ambiental que aconteceu lá no estado gaúcho. E por isso foi uma reclamação, né? Isso foi uma, uma toada nas duas coletivas, tanto de Renato Gaúcho quanto de Cudê, que foi exatamente esse fato dos dois times estarem fora de casa, longe das suas famílias, tendo que jogar em outros estádios, em outros estados. Então, o próprio estado do Paraná, né, que foi o caso. Inclusive, foi apenas o segundo Grenal da história, né? Esse foi o Grenal de número 442, Grenal 442. Dentro desses 442, apenas 2 foram fora do estado do Rio Grande do Sul. Esse foi o segundo. O primeiro tinha sido lá no Uruguai, em 2011 ou 2012. Preciso confirmar essa informação. Mas foi um Grenal onde os dois times jogaram com o time reserva. Foi algo bem atípico, assim. Foi durante o Campeonato Gaúcho. E no caso, o jogo aconteceu lá no Uruguai, né, próximo ali também das fronteiras gaúchas. Dessa vez foi por um motivo totalmente diferente. A equipe do Grêmio tem mandado seus jogos no Couto Pereira. Foi, no geral, um jogo bem truncado, um jogo com poucas chances claras para os dois lados. O Grêmio acabou perdendo numa bobeada ali da defesa. O Vitão do Internacional conseguiu subir mais alto e ganhar ali a bola de cabeça, né? Uma disputa ali dentro da pequena área. A bola teve um bate-rebate. No fim das contas, o Gustavo Martins acabou mandando para dentro da própria meta. Vitória do Internacional. Assim, o Internacional vive um momento importante, um momento onde o time tem conseguido vitórias, mesmo não jogando tão bem. Acho que esse foi o caso do jogo do meio de semana o, contra a equipe do Corinthians, né? Jogo nem em Santa Catarina, lá no Orlando Scarpelli. Eu acho que foi o mesmo caso também nesse Grenal, mas é um Grenal para dar confiança para esse time do Inter, que ainda está se reestruturando. Tem agora uma volta aí do Alan Patrick, também conseguiu jogar a partida contra o Grêmio. Importante essa volta dele, ele é uma referência técnica dessa equipe colorada. Equipe colorada que teve presença também da sua torcida no Paraná. Tivemos uma boa parcela ali também destinada à torcida do Internacional, que fez barulho, que conseguiu também comemorar essa vitória pertinho ali dos seus jogadores. Então, uma vitória muito importante para o Inter, que nesse momento ocupa a 7ª colocação do campeonato, aí com 17 pontos, contra um Grêmio que permanece na zona de rebaixamento. É verdade que o Grêmio tem 2 jogos a menos, mas o Inter também tem, e o Inter está bem acima, né? O Inter que, se vencer os 2 jogos que tem a menos do que seus adversários, alcançaria nesse momento o Palmeiras, que é o segundo colocado. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o Palmeiras depois. Mas é um Inter que consegue, por mais que nem sempre jogando tão bem, mesmo que ainda recuperando um pouco o ritmo, conseguindo vitórias importantes, e acho que foi o caso, né? Um Grenal dá uma moral enorme para a equipe colorada, e o Grêmio, que por mais que eu não acho que tenha jogado tão mal, eu acho que inclusive com comparação aos outros times grandes que estão ali naquele bolo, o Corinthians, o Fluminense e o Vasco, acho que o Grêmio tem jogado talvez o melhor futebol entre esses quatro, mas é verdade que também tem penado um pouco nos resultados, conseguiu uma grande classificação na Libertadores, mas esse Grenal também complica um pouco as situações. Não acho que seja o Renato Gaúcho o problema, eu acho que existe um, toda uma situação, né, que envolve jogadores muito tempo fora de casa, fora das suas famílias, longe
né, do seu estádio também tradicional. Eu acho que isso é algo que pesa muito. Mas eu acho que o Inter tem conseguido sobreviver um pouco mais a esse período, muito por conta dessas vitórias importantes. Eu acho que o Grenal foi uma delas, certo? Vamos ver como é que o Grêmio vai se recuperar. Não acho que a solução seja demitir técnicos, mas a situação é bem complicada. Nesse momento, o 19º apenas colocado, com 6 pontos. É verdade que tem 2 jogos a menos, assim como o Inter, mas é uma situação bem complicada aí para o lado gremista do Rio Grande do Sul, certo? Depois disso, né, o jogo do Grenal foi às 5 horas do sábado, né, 17 horas do sábado. Às 21h30 tivemos em São Januário Vasco e São Paulo. Esse jogo eu consegui acompanhar com mais afinco e o Vasco chegou num momento bem estranho. Teve a demissão do Álvaro Pacheco, o Boina, eu vou deixar aqui, inclusive, idêntico ao Firmino do Carrossel. Idêntico, absurdo. Mas, enfim, o time do Vasco teve a demissão de seu técnico depois de apenas um mês, né, 30 dias que ele passou no cargo. Foi a menor taxa, né, a menor quantidade de tempo desde o Celso Roth, que em 2011 foi para o Internacional, não foi por conta de demissão, ele saiu depois de 28 dias de assinar com o Vasco, ele acabou saindo por uma proposta do Inter e depois ele inclusive seria campeão do seria campeão da Libertadores com o time gaúcho, mas não foi o caso. O que aconteceu foi a uma, uma demissão mesmo, né, do técnico português, até recebeu o prêmio lá do. O prêmio não, né? Recebeu até um vinho do Abel, conseguiu. Enfim, estava tendo todo um momento ali, né, de recepção no Brasil. Ficou apenas 30 dias, já vai ter que voltar lá para Portugal. O técnico lusitano, né? Apesar disso, o Vasco ainda chega. Além disso, né? Acho que o Vasco ainda chega com uma série de desfalques, ainda sem o Payet, ainda a situação estranha que o Coutinho chega, não chega, um meio-campo sem Galdames, é, sem vários jogadores, né, além do Jair e do Paulinho Paulo, que já estão machucados há algum tempo. Então, um Vasco bem desfigurado. E tivemos a estreia de uma estrela, Guilherme Estrela, um jogador aí de 19 anos que jogou a Copinha pelo Vasco, foi uma das referências técnicas do Vasco na Copinha, agora, né, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele começou jogando pela primeira vez, ele já tinha atuado em 2 partidas do Carioca, mas começou vindo do banco. E assim, um jogo realmente muito especial para ele, conseguiu entrar e fez a diferença. O São Paulo vinha também de uma situação um pouco complicada, né? Veio de uma derrota contra o Cuiabá, mas num trabalho muito mais bem estruturado com o Luiz Ubeldia. E no caso, o São Paulo acabou abrindo o placar logo no início, numa desatenção da defesa, o cruzamento do Nestor, toque de cabeça do André Silva, bola foi no ângulo aí do Jardim sem muitas chances, uma defesa bem desarrumada do Vasco. E assim, foi um Vasco que começou muito desorganizado. Um Vasco que começou meio perdido. Eu via muitos espaços assim. O Lucas Moura ele dominava assim com um espaço gigante assim para poder trabalhar, para poder fazer jogadas. Um São Paulo que também veio desfalcado, né? Sem os jogadores que estão na Copa América, o Rafael, o Bobadilha, o Rames Rodrigues. Também sem o Alisson, que está suspenso tivemos, já cumpriu a suspensão. Também tivemos o Luciano e o Arboleda que foram poupados. Então, um São Paulo que entrou também pensando num Vasco que estava ali disputando por zona de rebaixamento. Um Vasco que tem uma defesa frágil. Achou que seria mais tranquilo. E até o início do primeiro tempo parecia realmente o Vasco. O São Paulo conseguiu abrir o placar num problema também defensivo do Vasco. Acho que até os 30 minutos o São Paulo tinha espaço e se apertasse conseguiria fazer um segundo, terceiro gol. Mas em uma jogada com o Adson na direita, né, o Adson que estava bem apagado no jogo, ele tabelou ali com o Paulo Henrique, levou para a linha de fundo, cruzou. E aí, numa lambança também da defesa São Paulina, o Igor Vinícius tentou tirar ali, acabou jogando contra o Alan Franco, que desviou para dentro do gol. Gol contra do São Paulo, gol a favor do Vasco. O Vasco conseguiu o empate. E depois disso, o jogo começou a ficar um pouco mais interessante, um pouco mais
equilibrado do Vasco. Eu acho que o time conseguiu povoar um pouco melhor aquele meio campo. O São Paulo teve dificuldade de achar grandes espaços na defesa do Vasco. Eu acho que o time conseguiu se estruturar um pouco melhor. E aí, num contra-ataque, o Estrela vai para cima da marcação, dá um corte muito bonito ali. Eu acho que foi em cima do Igor Vinícius de novo. Ele chuta na saída do Jandrei. Um belo gol do Estrela na sua estreia. Realmente, um moleque tem estrela. Assim, vou usar esse trocadilho até amanhã. Mas um belo gol. 2-1 Vasco e o time vai para o intervalo com a vantagem. Depois disso, o São Paulo tentou ir para cima, o São Paulo tentou criar chances, mas muito infértil o ataque São Paulino. O time muito desorganizado, um time com dificuldade de gerar jogo. Assim, quando chegava perto né, no último terço do campo, o time tinha dificuldades, errava muitos passes, muitas dificuldades realmente para criar grandes jogadas. Depois o Zubeldia vai fazendo algumas substituições para botar o São Paulo mais para frente, tira o Igor Vinícius e coloca o Ferreira, tirou também o Caleri, colocou o Wellington Rato, né, aí um pouco mais defensivo, colocou o Michel Araújo, foi colocando jogadores para ir tentando abafar o time do Vasco, e eu acho que acabou que o tiro saiu pela culatra, porque ali pelo lado do Igor Vinícius, que foi justamente o escolhido, né, para ser substituído, tivemos a jogada do terceiro gol do Vasco, né, a jogada ali do Leandrinho também. Ele já tinha, inclusive, aqueles jogos do Carioca que o Estrela jogou, né? Que foi o que o Vasco jogou com o time reserva. O Leandrinho tinha começado jogando no lateral esquerdo, bom jogador, grande jogada ali com o David. Ele tabela e faz um belo gol, 3-1, né? Primeiro gol dele também como profissional, assim como o Estrela. Em um São Paulo que tentava ir para cima, tinha muitas dificuldades. E aí, com esse terceiro gol, acabou morrendo realmente já aos 35 do segundo tempo. E aí, para sacramentar uma grande noite da equipe vascaína, o DVD, o David, faz o gol aí, confirmando a lei do ex, que já se conversava um pouco antes do jogo. Um belo gol para fechar o placar 4-1 Vasco. E assim, uma vitória importantíssima desse Vasco. Eu acho que esse 4-1 chega a ser um pouco mentiroso, acho que o jogo não foi para 4-1, mas é importante que o Vasco tenha uma vitória como essa, ainda mais pensando no clima que se entrou no jogo. Acho que se esperava até possibilidade de briga ali na saída de São Januário. Poderia ser realmente uma noite bem lamentável lá na zona norte do Rio de Janeiro, mas não foi o que aconteceu. O Vasco acaba saindo até com uma surpreendente vitória por 4-1. O time não tinha feito mais de 2 gols em nenhum jogo do Brasileiro. Então, nos 10 primeiros jogos do Brasileirão, o time não tinha feito mais de 2 gols em nenhuma partida e nessa partida fez 4. Então, isso liga um alerta também no São Paulo, que mostra que precisa se estruturar melhor, precisa achar soluções também na falta de jogadores importantes, mas eu acho que ofensivamente o São Paulo não perdeu tanto, olhando para essa questão da Copa América. Então é de se preocupar sim. Uma partida ruim do Lucas, assim, uma partida ruim do Nestor também. O Nestor acabou saindo logo no primeiro tempo, né? Acabou sentindo uma lesão. Mas de qualquer forma, uma partida ruim. O Caleri teve dificuldade de gerar grandes chances de gol, né? Grande jogo. Luiz Gustavo e Galo também mal. Então, assim, um time do São Paulo que precisa reagir. É verdade que vinha em uma grande fase, mas 2 derrotas doloridas aí para a equipe tricolor. Certo? Indo de tricolor paulista para tricolor carioca, vamos pro domingo. Domingo, 4 da tarde, Maracanã. Nada mais clássico que um clássico. Fla-Flu, Flu-Fla, jogo válido aí por essa 11ª rodada e jogo do líder contra o Lanterna. Flamengo, que entrou na rodada como líder, jogou contra o Flu, hoje lanterna do campeonato, e essa estrutura se permaneceu, né? A equipe do Fluminense entrou com um meio campo bem envelhecido, entrou com uma formação um pouco diferente, com o Martinelli na zaga fazendo dupla com o Antônio Carlos. O time não tinha o Marcelo, né? Tinha o Diogo Barbosa ali na lateral esquerda. E no meio campo, o Diniz optou por um meio campo um pouco mais técnico, mas sem ter tanta fisicalidade assim. Então ele entrou com o Gabriel Pires, o Ganso e o Renato Augusto, além do Lima, né? O Lima um pouco mais na frente. Em um meio campo que
Tipo, tinha uma boa qualidade técnica, mas em termos de ritmo, foi um meio-campo que foi engolido pelo Flamengo durante todo o jogo. O Flamengo no primeiro tempo foi um pouco mais pression... foi um pouco mais de pressão, exerceu um pouco mais de pressão em cima do Flu, tentou ali abafar, não deixar o Flu sair jogando como o Flu gosta de jogar. O Fluminense até conseguiu algumas boas escapadas nessa primeira linha de marcação do Flamengo, mas depois que saiu dessa primeira linha, sempre esbarrava na jogada de ataque, nessas transições ofensivas. E foi um time que mostrou muito pouco de repertório ofensivo, um time que teve muita dificuldade de gerar grandes perigos para a equipe do Flamengo. Parecia um jogo de futebol americano, até esbarrei no microfone aqui, mas parecia um jogo de futebol americano em que o time ele avança algumas jardas, mas ele não consegue dar o touchdown, entre muitas aspas. Então, é um Fluminense que parecia que perdia o fôlego, parecia que se esforçava muito para conseguir passar no meio campo. E não conseguia atacar, não conseguia gerar chances, não conseguia. O time teve duas finalizações no jogo inteiro e duas finalizações muito pouco pretensiosas pro gol do Rossi. Aliás, nenhuma das finalizações foi em direção ao gol. Então o Fluminense que tinha dificuldades, parece que falta fôlego, parece que falta físico mesmo, assim, sabe? O físico e qualidade técnica e organização para esse time do Fluminense ser o que era no ano passado. E um Flamengo que mostrou muita qualidade e consegue também se estruturar bem, mesmo com a falta de alguns dos seus principais jogadores. Inclusive viu alguns dos seus atletas atuando já pela Copa América, né? O Pulgar jogou pelo Chile, o Arrascaeta, o De La Cruz, o Varela também lá pelo Uruguai. Mas é um time que perde vários dos seus principais jogadores, dos jogadores mais criativos, mas também acha grandes opções, né? O Lohan é uma delas. O Lohan jogou muita bola ontem, foi realmente um grande jogador. Acho que um outro cara que acaba tendo mais espaço também dentro disso é o Gerson. E o Gerson também fez uma partidaça para mim. Se não foi o melhor, foi um dos. Acho que ele divide talvez com o Bruno Henrique. Esse posto de melhor do jogo, assim, impressionante como ele estava em todas as posições. Essa dificuldade do Fluminense em passar do meio campo passa muito por ele. Então foi uma grande partida do Gerson. E o time do Flamengo, no geral, foi muito bem. Eu acho que faltou principalmente finalização. Acho que o Flamengo poderia ter saído com 2 até 3-0. Porque no começo do primeiro tempo, as principais chances, como eu disse, com essa pressão, vieram em erros do Fluminense. O erro da saída de bola ali, o Gabriel Pires realmente muito perdido ali, tendo dificuldades de, de gerar jogo. O Fábio, inclusive, salvou algumas bolas importantes, outras foram para fora. Mas o Fluminense tendo dificuldades tanto de sair da primeira linha quanto sair de passar o meio campo. E no segundo tempo, o Fluminense apostou um pouco mais em bolas alçadas, né, bolas aéreas, bolas em profundidade, não tanto esse trabalho mais curto, e também teve muitas dificuldades, mesmo com o Keno entrando, enfim, teve a saída do Cano, teve alguns jogadores que tentaram fazer alguma coisa a mais, o Alexander entrou também, mas foi realmente uma partida bem abaixo do Fluminense, que permanece na crise e continua na lanterna do campeonato, nesse momento com 6 pontos. Com 6 pontos apenas tem o Grêmio, que tem 2 jogos a menos, como eu disse lá no Grenal. Então, é um Fluminense que tem conversas a respeito da saída do Diniz e é um time que tem dificuldade de reagir, tem dificuldade de mostrar qualidade, tem dificuldade de mostrar evolução. Então, inclusive uma pressão já crescendo em cima do Diniz. Eu achei a coletiva do Diniz um pouco desdenhosa em relação à situação que ele vive hoje, como como pressão mesmo, sabe? Como time. Eu acho que talvez ele poderia ter sido um pouco mais sério em relação ao que o Fluminense está passando. Não sério, mas parece que às vezes ele está um pouco descolado da realidade, sabe? Ele parece não enxergar não enxergar, mas ele parece não expressar exatamente o que aconteceu dentro de campo, colocando um pouco também a culpa em cima da arbitragem, né? O gol do Flamengo sai exatamente por aí, numa disputa de bola do Bruno Henrique com o Calegari. O Bruno Henrique acaba chegando um pouco antes e mostra também muito
desse ímpeto físico que o Flamengo impôs, né? O Bruno Henrique ele corre mais do que o Calegari, ele chega antes do Calegari. E por isso o Calegari acaba caindo e derrubando ali, trançando o pé do Bruno Henrique dentro da área. Eu achei justo o pênalti, apesar de ser um pouco polêmico. Eu acho que não foi por querer que o Calegari derrubou o Bruno Henrique dentro da área, mas se ele tivesse sido um pouco mais rápido e tivesse esse físico e essa estrutura que o Flamengo tem, acho que seria um lance normal e o Fábio ali pegaria ou a bola iria para fora e conseguiria proteger como qualquer outro lance. Mas não foi o caso, o Bruno Henrique conseguiu ultrapassar e ganhar a jogada e que sofreu o pênalti. Para mim, o Bruno Henrique talvez um dos melhores da partida também, sempre conseguindo gerar esse jogo ali em cima do lado direito da defesa do Fluminense. O Pedro foi para cobrança, cobrou muito mal, mas conseguiu fazer o gol. O Fábio ainda quase pegou ali, a bola resvala no pé do Fábio, mas a bola entrou. Mais um gol do Pedro, Flamengo líder e permanece à frente do Palmeiras. Palmeiras que venceu o Juventude numa partida que foi um pouco mais complicada do que se esperava. Um Juventude que mostrou qualidade, mostrou uma boa atuação no Allianz Parque. Assim, é um time que tem suas limitações técnicas, é verdade, mas fisicamente é um time que consegue ganhar duelos, é um time que consegue. É um time que sabe jogar, é um time que sabe ser chato. Então, eu acho que vai dar muito trabalho, inclusive pensando na tabela, né? Só para passar um pouco, nesse momento, o Vasco é o 15º, o 16º Atlético Goianiense, 17º Vitória, 18º Corinthians, 19º Grêmio e 20º Fluminense. Então, assim, dentro desses quatro grandes que dá para dizer que estão nesse bololô aí de times que podem disputar talvez contra o rebaixamento, eu vejo o Juventude talvez acima de todos. Porque é um time que coletivamente, por mais que não tenha a qualidade de um Fluminense técnica, ou a qualidade de um Grêmio ou de um Corinthians, é um time que consegue, consegue ser muito bem estruturado, deu trabalho pro Palmeiras, deu provavelmente mais trabalho do que qualquer outro desses times daria. Então, inclusive, foi para mim um dos melhores do jogo, se não o melhor, o Everton, que salvou o Palmeiras de diversas oportunidades. O Palmeiras criou mais no primeiro tempo, é verdade, conseguiu várias jogadas interessantes. O Estevão muito bem marcado, mas ainda gerou bastante jogo. O Veiga, eu acho que tem adquirido de volta a forma com que ele já esteve em outros momentos. Então, o ataque do Palmeiras funcionando. Mas o jogo terminou 0 a 0 no primeiro tempo, né? Várias chances interessantes. O Everton salvando em várias oportunidades também do lado defensivo da equipe alviverde, né? As duas equipes são alviverdes, mas do caso a equipe do Palmeiras, o Everton salvou algumas vezes. Mas o Palmeiras também acho que teve as principais chances do primeiro tempo. No segundo tempo, o cruzamento do Veiga, toque de cabeça do Flaco. O time do Palmeiras abre o placar logo no início da segunda etapa. Depois disso, numa jogada ali de latereio ali, né? Acho que o Palmeiras não pode sofrer gols assim. É realmente complicado sofrer gols desse tipo. Mas uma jogada bem feita ali pela equipe da equipe do Juventude. O Eric acabou completando ele de cabeça para empatar o jogo. Então, de novo, complicando um pouco mais do que poderia ser, né, o jogo do Palmeiras. Acho que o Palmeiras teve o controle durante todo o jogo. O Palmeiras demonstrava que ganharia em algum momento, apesar do momento do empate. Mas acho que o Juventude gerou um pouco mais de dificuldades do que se esperava até. E aí, depois disso, tivemos uma boa jogada ali do Flaco Lopes, conseguindo achar o Estevão. O Estevão finalizou muito bem. O Estevão é impressionante, né? Já são 4 gols e 3 assistências com a camisa do Palmeiras, 17 anos, já vendido para o Chelsea. Pode chegar aí até 65 milhões de euros essa venda do menino Estevão. E é um grande jogador. Se compara muito com o Endrick, né? Isso é verdade. Acho que são jogadores diferentes, são posições diferentes, são momentos diferentes também que eles estrearam, mas realmente é impressionante ver a qualidade técnica que ele tem. Ele é um jogador que não tem medo, que vai para cima, que consegue jogadas, que tem adquirido esse ritmo, que gera dificuldades para defesas adversárias. Né? Ele, ele faz o time ter que colocar dois, três em cima dele. Então é realmente interessantíssimo, é precioso poder ver mais uma joia do Palmeiras brilhando e mostrando qualidade. É realmente muito impressionante. Ele ainda meteu uma bola na trave depois que poderia ser um golaço, acabou acertando na trave ali, infelizmente. Mas é um jogadoraço, Estevão. Realmente impressionante. E depois, numa boa jogada do Zé Rafael,
O Mike conseguiu ali finalizar, né? O Zé Rafael rouba a bola ali no lado esquerdo, né? Do ataque do Palmeiras, consegue roubar a bola no campo ofensivo e cruzar para o Mike, que tinha entrado no segundo tempo. Ele faz o gol e garante a vitória para o Verdão. O Everton ainda salvou algumas outras vezes, mas enfim, boa vitória do Palmeiras. Destaque também para a volta do Dudu. Dudu voltando aí de lesão depois de 9 meses, depois de uma polêmica gigantesca em relação à venda dele para o Cruzeiro. Dudu, evacionado não, ovacionado pela torcida, é um grande jogador, é ídolo da torcida palmeirense e tem muito a mostrar ainda para esse time do Verdão, mas precisa de ritmo. Em campo teve dificuldades aí de, enfim, né, de ter grande impacto em relação ao ataque palmeirense, mas é um bom jogador, é um cara espetacular, talvez um dos melhores jogadores dessa última década do futebol brasileiro. E é um cara que mostrou muito já pelo Palmeiras, mas vai precisar mostrar mais, até porque, apesar da grande recepção do Allianz Parque, ele sai um pouco manchado, né, com a torcida, com a diretoria. Eu acho que ele ainda tem passos a galgar aí dentro desse elenco do Palmeiras, ainda mais pensando nas chegadas de Maurício, de Felipe Anderson. Então ele é um cara que tem muita qualidade, jogando bem, ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, mas ainda, né, também vamos combinar que ele tem alguns passos a dar, até porque o barco tá andando, ele precisa correr atrás. Mas é um grande jogador. E foi muito legal ver também o elenco, né, abraçando bem ele. Não acho que esteja dividido por conta dessas situações que aconteceram com ele. Acho que ele tem sido muito bem recepcionado e ele é um grande jogador da história do Palmeiras. Mas é verdade também, em campo ele precisa responder. E eu acho que ao longo desse processo de recuperação é o que vai acontecer, certo? Outros jogos da rodada. Espero que esse vídeo não tenha ficado tão longo. Criciúma 2, Botafogo 1. Vitória importante do Criciúma em cima do Fogão lá no Heriberto Wilson. Complicando também o Botafogo, que poderia estar nessa disputa, né, com o Palmeiras e Flamengo pela primeira e segunda posição. Só destacar que o Palmeiras conseguiu com essa vitória de novo assumir a vice-colocação. Agora um ponto atrás do Flamengo. Essa promete ser a disputa ali das primeiras colocações. Como eu disse, o Grêmio perdeu para o Inter 1-0. Cuiabá e Atlético Goianiense 0-0. Acho que é um resultado ruim para os dois. O Vasco ganhou para o Cartão do São Paulo. O Atlético empatou com o Corinthians em 1-1. Gol do Kaká nos últimos minutos, já nos acréscimos do segundo tempo. Gol importante para o Corinthians pontuar e buscar aí, quem sabe, sair um pouco dessa situação aí, nesse momento, 18º colocado. Também placar ruim para o time do Atlético. O Flamengo ganhou do Fluminense. O Bahia venceu por 4-1 o Cruzeiro. Também um pouco mentiroso, porque o Cruzeiro teve um jogador a menos. Até aí estava empatado em 1-1. Mas depois o Bahia conseguiu fazer o 2-3-1 e depois o 4-1. Então uma boa vitória para o Bahia, que nesse momento é o terceiro colocado. Depois disso, lá na Bia Bichedi, já às 18h30, Bragantino venceu o Vitória 2-1. E também nesse mesmo horário, o Galo venceu, não, empatou com o Fortaleza por 1-1. Jogo lá na Arena MRV. E como eu disse, Palmeiras e Juventude. Palmeiras 3, Juventude 1. Certo? É isso. Espero que você tenha gostado. Espero que também tenha te atualizado sobre o que aconteceu nesse fim de semana. E é isso, tamo junto. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Vou tentar trazer um pouco sobre a Copa América também. Vou assistir o jogo hoje do Brasil contra a Costa Rica. Trazer um pouco desse jogo também que vai acontecer mais tarde. Mas é isso, certo? Tamo junto e valeu.